Palestra que começa agora. Eu queria convidar para que tome lugar no palco, por favor, a fim de conduzir os trabalhos desta palestra, por gentileza, o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH Rio. Por favor, venha ao palco Paulo Sardinha. E convidando também a nossa palestrante. Ela é consultora de altos executivos com mais de 30 anos de experiência profissional no comando de áreas em empresas do setor financeiro, também de serviços e industrial. E é professora de cursos de especialização em recursos humanos da FGV. Por favor, venha ao palco Vicky Bloch. Ok, preparem aí o seu aplicativo, né, o nosso aplicativo do CFA Eventos, para que você possa construir aí as suas perguntas, as suas indagações durante a palestra e a apresentação. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, com muita honra mesmo. O relacionamento da BRH do Rio de Janeiro, né, com o CRA é um relacionamento de longo prazo, então só tenho a agradecer novamente o convite de estar presente aqui, sabendo que eu estou num evento de um nível elevadíssimo. E ainda com o privilégio de ser moderador da palestra da Vicky, né? Cumprindo aqui a formalidade, eu vou fazer a leitura de um mini currículo, mas é mini mesmo, pelo que eu estou vendo aqui, porque senão não teria tempo para a palestra, não é isso, Vicky? Vicky Bloch é consultora de altos executivos, com mais de 30 anos de experiência profissional, comandou a área de recursos humanos de empresas no setor financeiro, de serviços e industrial. Melhorou? Melhorou. Se fosse depender de um prêmio no alto-falante, já estava perdendo o microfone. A Vicky fundou e presidiu por 18 anos a consultoria DBM no Brasil e na América Latina, especializada na recolocação de executivos no mercado de trabalho. É professora dos cursos de especialização em recursos humanos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da FIA. Atualmente é sócia da consultoria Vicky Bloch Associados, onde atua especialmente em coaching de CEOs e seus principais executivos, em processo de sucessão de empresas familiares e em programas de formação de jovens lideranças. E aí eu vou acrescentar, é uma pessoa excepcional na arte e na excelência quando nós falamos de recursos humanos, não é? Eu estou tendo o prazer, eu vou passar, então, imediatamente a palavra para a Vicky e depois adiciono alguns comentários. Entendo que meu papel é de receber algumas perguntas, coordenar essas perguntas e apresentar. Então, Vicky, por favor. Posso falar de pé? Sim, à vontade. Eu vou falar de pé. O professor tem esse mau hábito de não conseguir falar sentado, né? Boa tarde. Ufa, pensei que tivesse todo mundo dormindo. Eu quero começar dizendo para vocês que eu estou passando aqui o dia todo e ouvi os meus antecessores aqui e fico imaginando o que pode estar passando na cabeça de vocês. E a minha pergunta para vocês, se vocês levantem a mão, quem estiver assim, quantos de vocês estão em processo de ansiedade? Pois é. Quero trazer uma boa notícia para vocês. Não vão desaparecer 800 milhões de postos de trabalho. Não vão. 800 milhões de postos de trabalho serão transformados em outro trabalho, certo? Então tá bom. Então nós vamos conversar sobre isso agora. Eu, inclusive, trouxe uma apresentação, depois do que eu assisti durante o dia, eu vou mudar um pouco o tom da minha apresentação, tá? Eu quero que a gente saia daqui hoje. Ansiedade faz bem para todo mundo, né? Ansiedade é alguma coisa que cria na gente a possibilidade de crescimento. Quando ela passa da ansiedade para o medo, para o pavor, ela cria paralisia. Eu quero que vocês fiquem ansiosos, não paralisados. Vocês têm uma enorme chance nesse mundo que está nascendo por aí. E só
do ponto de vista de se viabilizar, depende de vocês. Não depende tudo de vocês. Mas a boa parte que vocês fizerem para criar a condição de vocês continuarem vivos no mundo do trabalho pelo tempo que vocês quiserem, depende de vocês. E eu vou mostrar um pouco para vocês isso. Tá? Nós não temos, talvez, o poder e a chance de interferir em políticas governamentais, econômicas, mas tomar conta da vida da gente, só nós. Não tem ninguém que vai tomar no lugar da gente. E quando algumas pessoas aqui falaram hoje sobre vitimizar, vitimizar é isso. Eu fico culpando o outro por aquilo que eu não fiz. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E eu vou tentar dar exemplos. O que vocês viram aqui hoje está um pouco resumido aqui. Tá? O que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos falando de velocidade exponencial. Mudança aconteceu na humanidade o tempo todo. O que nós estamos falando, que está diferente dessa vez, é a velocidade com que isso está acontecendo. Tá? A globalização do mundo do trabalho vai nos trazer novas formas de trabalho, vai nos trazer novas oportunidades de colaboração. O processo do trabalho vai acontecer a partir de um ponto que colabora com outros pontos. Esta é a grande transformação que vocês vão ver acontecer, e a tecnologia vai fazer aquilo que a gente não precisa fazer. Né? A outra coisa que nós estamos assistindo é a hiperconectividade. Esse é um fator-chave nos fenômenos sociais e desloca o poder para o indivíduo. Vocês vão ver que eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, que, a partir desses pequenos objetos que a gente comprou achando que era um telefone, a gente domina o mundo, a gente domina o conhecimento. E é isso que vai fazer uma grande diferença na nossa possibilidade de continuar vivo. Tá? A outra coisa que eu quero explorar um pouco com vocês é essa expressão social de desconforto. A gente ainda não sabe fazer ela. Nós estamos falando da 4ª Revolução Industrial, que foi o que vocês ouviram aqui o dia todo. Tá? Falaram da internet das coisas. Olha só, nós estamos falando que, em 2020, 7,5 bilhões de pessoas terão 25 bilhões de aparelhos conectados. Olha que estupidez de processo de transformação de conhecimento e de informação. Né? O automóvel sem motorista, mas esse automóvel tem moral, tem ética. Esse site que está escrito aí, entrem para vocês verem, eu fiz isso anteontem, só para mostrar para vocês. É um site que você toma decisões sobre o que você faria se você fosse um carro automático e pudesse decidir entre duas coisas que ele tem que fazer. E, a partir do teste que você faz, ele traz um resultado sobre moral, sobre ética e sobre o que acontece com esses carros que andam sozinhos. Tá? Vale a pena vocês verem isso aí. Vocês vão ver que essa evolução tecnológica vai permitir que a gente faça diagnósticos baseados na inteligência artificial e recomendações terapêuticas, né, usada na maioria dos centros médicos, sem necessariamente você ter interveniência de um médico até o final. O médico só usará o resultado desse diagnóstico. E aí eu citei a Singularity, né, que é uma universidade nova nos Estados Unidos e que está fazendo experiências com essas questões da inteligência artificial. E aí eu queria dizer para vocês que eu fiz um experimento comigo mesmo. Eu resolvi ir lá ver o que estava acontecendo. Eu sentei lá por 5 dias. No 3º dia, eu entrei em paralisia.
as pessoas me diziam que, por tanto assim, eles não tinham resolvido ainda a questão do Alzheimer. Eles já tinham a condição de entender que, a partir de uma implantação de um chip na cabeça de alguém, tirando dados da cabeça de outro, você conseguia pensar como o outro. Eu vi a 3D fazer um hambúrguer. Eu vi a máquina 3D construir um tijolo. Eles mostraram um filme de um edifício que foi construído pela máquina 3D sem nenhum operário. E eu tenho esse olhar de sempre olhar pelo lado do indivíduo, das pessoas, e eu fui começando a entrar em estado de ansiedade, como vocês estão hoje, a ponto de ficar angustiada e pensar o seguinte: cadê o lado que vai estar cuidando da evolução das pessoas? Cadê o lado da universidade que está pensando o impacto dessas tecnologias sobre a vida das pessoas? E lá eles dizem para você que a cada 5 anos tombará o mundo e você terá uma tecnologia nova. Nós estamos falando 5 anos. 5 anos. Ou seja, para vocês que são jovens, que estão sentados aqui, talvez a maior oportunidade que deram para vocês foi o dia de hoje. Por quê? Porque as pessoas mapearam para vocês um futuro que não está muito longe. E vocês têm oportunidade hoje de processar essa informação e fazer uma transformação no objetivo e na carreira de vocês. Todos vocês terão condições de sobreviver inteligentes e laboriosos, se vocês quiserem. Mas tem que fazer uma coisa que eu, com 66 anos, resolvi fazer comigo. Sentar num lugar que te espantasse, talvez seja a melhor palavra, que te paralisasse. Porque só assim é que você começa a refletir e dizer assim: e o que é que eu vou fazer com isso tudo? Qual é a minha grande causa? Né? E eu fui lá por uma vertente que o Sardinha falou, que é assim: eu estou sempre procurando entender o que vai acontecer que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. Porque só assim você consegue fazer a ponte para as pessoas. Então, vejam, nós estamos falando, e tem coisas aqui irresolvidas, que é essa coisa, por exemplo, da nossa exposição à informação em tempo real, e o quanto a gente não tratou até hoje, não educou até hoje as pessoas para tratar essa informação. Ou seja, a gente lê o raio do Face, enquanto o palestrante está aqui falando na frente. É ou não é? Lê aquilo superficialmente, porque você está com um ouvido cá, outro olhar lá, não aprofunda, não trata, e aí o segundo tópico, reage, né? Você tem essa possibilidade de reagir, expressar a tua opinião em tempo real, sem medir a consequência, ou seja, o expressar versus a falta de preparo para expressar, que cria rupturas sociais. Vocês estão vendo rupturas sociais hoje causadas pela falta de preparo de tratar a informação. Falta de preparo para decodificar o que foi colocado para vocês. Falta de preparo para tratar do outro, porque você está tratando no Face e não olho no olho. Você está tratando de pessoas com as quais você não encontra, a não ser no site. Né? A outra coisa importante nessa questão é assim: tem um despreparo também das instituições para a leitura desses eventos. As instituições, eu estou falando governos, autarquias, igreja, escolas, universidades, ainda não tratam disso a ponto de criar leituras possíveis para esses eventos que estão ocorrendo. E, portanto,
aqueles que precisam educar, educam para o passado, e aqueles que precisam tratar do evento, tratam com referencial ao passado. Vide a greve dos caminhoneiros, por exemplo. Cria-se uma enorme ruptura, porque a gente pensa em tratar como se a gente estivesse tratando no passado, e quem está fazendo o movimento desconsidera o processo do ponto de vista das rupturas que ele cria. Nós estamos ainda com uma gestão social e política em modelos vencidos. Eu tenho certeza que governança de países e organizações vão mudar, né? Descrença nas instituições e um novo conceito de liderança. Eu vou depois explorar um pouco esse conceito de liderança. Tá? Então, as nossas organizações, elas só estão preparadas para trabalhar e administrar como era no passado, de forma linear, baseado na informação. Só que agora essa informação se move exponencialmente. As estruturas matriciais não funcionam em um mundo exponencial. Elas travam o processo decisório. Elas criam um processo que inviabiliza a possibilidade de acompanhar a velocidade. Bom, aqui eu queria que vocês pensassem junto comigo um pouco. Nós estamos falando em dois grandes momentos. Principalmente, eu quero falar um pouco do Brasil, porque eu acho que a gente tem uma característica própria. Eu não quero ir muito para o macro, senão a gente não consegue falar sobre esse assunto. Nós tivemos uma grande mudança no contexto organizacional, quando, em 1990, o Collor fez a abertura dos portos às Nações Amigas pela segunda vez. Tá? Vocês são netos dessa geração, vocês jovens. Nós somos a geração, né, Sardinha? Bom, não sei. Somos. Uma geração que foi treinada para isso aqui. Né? A mudança no mundo era pouca. Nós tínhamos empresas onde o trabalhador organizacional ele tinha uma dependência total da organização. Total significa o seguinte: meu pai, quando eu acabei a faculdade, disse para mim: minha filha, você agora escolhe uma bela organização para você e nunca mais você sai de lá. Espera se aposentar. Esse é o trabalhador organizacional. Ele tinha uma lealdade total com a organização que ele entrou. Tem gente fazendo assim. Ó. A estrutura organizacional é que definiam as relações, tanto internas quanto externas. A hierarquia é que definia. Né? Para aqueles que não são dessa geração, vocês podem imaginar que um diretor financeiro ocupava esse cargo, às vezes, 20 anos, e ele falava com o mesmo gerente de banco durante esses 20 anos. Era a mesma agência, o mesmo gerente, o mesmo diretor financeiro, e eram 20 anos. Vocês podem não acreditar, mas isso existiu. Tá? O conhecimento era um privilégio de poucos e significava poder. E o conhecimento era compartilhado através de manuais. Tá? Em 90, o que aconteceu, e eu quero contar, porque hoje nós falamos disso aqui, é que o Brasil perdeu, você tinha 6 níveis hierárquicos na organização. Nós perdemos 3. Nós tiramos toda a média gerência de dentro das organizações, que nunca mais voltou. E nós falávamos que este era o fim do mundo, porque nós estávamos extinguindo empregos, porque nós estávamos definindo o final da vida dessas pessoas. Nós passamos a década de 90 fazendo consolidações, reengenharia, venda de ativos, fechamento de fábrica, diminuição de hierarquias e a reforma do Estado. Privatização. Década de 90 inteira, nós atingimos milhares de postos de trabalho. Nós estamos falando de 16 milhões de desempregados hoje. A gente tinha 16 milhões de desempregados naquela época, com uma pequena diferença.
16 milhões de desempregados em 8 anos, e hoje nós temos 16 milhões de desempregados em 2 anos. A velocidade mudou. A velocidade mudou. E nós estamos falando hoje de trabalhadores que precisam ter a independência da organização. São pessoas que deveriam estar atraídas pelo inédito. Os jovens, hoje, você conversa com eles, vem a pesquisa da Companhia de Talentos, eles querem o tempo todo estar expostos a novas situações de trabalho. E deveriam mesmo estar preocupados com isso, porque esta é a forma que você atualiza competências. Esta é a forma que você cresce profissionalmente, né? O conhecimento, hoje, é compartilhado em rede, né? E em rede, que, às vezes, não é só interna à organização. Ela é horizontal aos teus conhecidos, à rede de relacionamento, ao famoso network, né? E o número de relações é exponencial. Bom, agora eu vou pedir ajuda para esse famoso William Bridges, porque eu preciso falar para vocês sobre vocês, tá? Nós estamos falando, olha, de um paradoxo. Olha que interessante. Uma organização, e vocês podem substituir aqui pessoa, uma pessoa ou uma organização que almeja a perenidade, ela precisa ter sempre vontade e disposição para mudar. Porque a mudança é a única maneira que você tem de proteger hoje o que você fez até aqui. Os ajustes todos são contínuos, e o que você está vivendo hoje, neste momento, é consequência de mudanças anteriores. Olha que coisa louca, né? Nós estamos aqui ouvindo a manhã inteira, a tarde toda, as pessoas falarem sobre esse turbilhão, as mudanças, não sei o quê. Ela é inevitável. Ela foi inevitável para a humanidade chegar onde chegou. Vou contar uma coisa para vocês que eu vivi, e eu gosto de contar experiências pessoais para vocês verem como essas coisas acontecem. Eu sou de uma geração que não tinha computador. Quando eu entrei para trabalhar, em 1975, o banco que eu entrei para trabalhar ainda estava começando com aquelas... como é que chamava? Aquelas folhas de impressão. Já tinha passado essa época também, Silvio, não sou tão velha assim, né? Está falando do mimeógrafo. Não, isso é da época dele, não é da minha. Os formulários do barra 360, tá? Estava começando a entrar nas agências de banco, tá? Bom, em 1985, eu trabalhava numa grande empresa chamada Bung. A Bung começou a colocar os terminais. Terminal era uma televisão, terminal burro, ele não tinha inteligência, ele era ligado por cabo ao computador central. Na mesa dos diretores da Bung, o que equivaleria aos vice-presidentes. E eu era da área de recursos humanos. Aí eu fui escalada, eu nunca tive nada simples para fazer na vida, tá? Então eu fui escalada para ir falar com esses senhores de cabelo branco de que aquilo era uma coisa fantástica para a vida deles. Por quê? Porque eles iam, a partir daí, ter acesso a todas as informações que eles precisavam. Um deles falou assim para mim: olha, Vicky, faz o seguinte, pede para colocar lá na mesa da minha secretária, porque eu não vou ter tempo para fazer isso. O outro disse para mim o seguinte: está vendo aquele móvel ali atrás? Você põe ali, porque eu não vou usar esse negócio. Estamos falando de 1987. Nós estamos falando disso aqui, ó. O avassalamento dessas pessoas por um processo de mudança, o atropelamento que se deu por esse processo fez com que vários deles pedissem aposentadoria, porque não tinham estofo nem de conhecimento, nem emocional para tratar desse... Não era do computador, porque, vamos e venhamos, era muito simples treinar, né? Mas de como enfrentar esse processo em que eu ia ter que compartilhar informação, que eu ia ter que dividir poder. Olha que coisa louca, né?
Então, a recusa em mudar não garante que as coisas vão ficar do jeito que estão. Ó, a recusa em mudar não garante que qualquer coisa que você esteja cuidando continue a mesma. Certo? Algumas coisas nas quais a gente se agarra hoje foram, e a gente não quer que elas mudem, elas foram originalmente causadas por uma mudança. Faz um pouco de exercício de raciocínio. Algumas coisas que a gente hoje está querendo ficar se segurando assim, para que ela não saia desse lugar, elas foram causadas por uma grande mudança no passado. Tá? E, se você entrevistar as pessoas que passaram por isso, elas vão falar de como foi assustador para elas essas mudanças. Como foi difícil ter que enfrentar isso até hoje. Bom, então, a mudança não é só o caminho que temos pela frente, mas também traz a vertente dos caminhos que foram percorridos para chegar até aqui. Agora, parte principal. Não é verdade que as pessoas não gostem de mudar. Elas não gostam da forma como a gente faz para mudar. Certo? E também é um mito que as pessoas resistem à mudança. E aqui eu quero introduzir essa questão da transição. As pessoas resistem à transição porque ela é um caminho longo e doloroso. Porém, que quando chega ao fim, ele te traz a plenitude. Então, assim, a transição é um processo. Mudança é um evento. Ele vem e te põe na frente algo que você não tem como mudar. O que o indivíduo faz, nesse momento, é um processo de transição. Então, a transição é o processo de deixar, pensar, de fazer coisas de um jeito para a gente fazer elas de outro jeito. Aqui eu vou usar um gráfico que eu produzi na época da década de 90, que eu chamei a montanha-russa da transição. Os mais velhos aqui já devem ter visto eu falar disso. Eu construí esse gráfico porque, em 90, se eu pegasse uma população aqui, 99% eram engenheiros. Quantos engenheiros tem aqui? Nenhum. Nenhum. Olha que fantástico. Naquela época, 99% seria engenheiro. E engenheiro só entende gráfico. Então, eu pus emoções no gráfico, que era para engenheiro entender o que acontecia com as pessoas quando elas estavam lá numa situação normal. Aqui, situação normal pode ser o seguinte: você está lá trabalhando e você começa a perceber que no ambiente tem os sinais que estão mudando. Então, é assim, a tua turma que descia com você para almoçar, todo dia, quando você olha assim, já foram. Tem reunião do tema que é da sua responsabilidade e ninguém te chamou. Entendeu o que é sinal? Você entra no elevador, o cara fala assim, acho que vai ter que fazer um processo de demissão. Tem muita gente no refeitório. Os carros não cabem mais no estacionamento. Entendeu o que é sinal? Você está lá, bem casado, chega em casa, tua mulher está dormindo. Você acorda de manhã, ela saiu. Você volta para casa, ela diz assim, meu bem, precisamos conversar. Isso chama sinal. Está vendo ali? Está vendo ali aquela curvinha ali? Ó? Isso chama sinal. O dia que o nosso amigo, que não é chamado para as reuniões, recebe a notícia de que ele foi demitido, não importa quantos sinais tinham no ambiente, ele leva um susto. Tá? Aqui o choque é o susto.
O dia que o nosso amigo lá do... Precisamos ter uma conversa, chega em casa, põe a chave na porta e ela não vira, e a malinha dele está do lado de fora, ó, ele tem um choque. A tendência do ser humano é fingir que não viu. Sabe por quê? Porque é que nem se proteger de uma doença. Você cria anticorpos. E fingir que não viu pode ser... Continua fazendo o que ele recebeu a notícia, que não precisa mais dele. Ele fala, muito obrigada, entendi, volta para a mesa e continua fazendo o que ele estava fazendo. A Sandra Marques está aqui comigo, conhece um caso de uma pessoa que chamaram para falar para ele que ele ia ser desligado, ele tinha 25 anos de empresa. Contaram, olha, assim, assim, seu pacote assim, assim, assim. Quando terminou, ele falou assim, o diretor de recursos humanos falou, entendeu? Ele falou, entendi, muito interessante. Vou pensar. Aqui, ó. Ops. Isso é a negação. Isso é o finge que não viu. A tendência das pessoas é, na sequência, sentir um alívio. Graças a Deus, estou livre daquela jararaca. Não preciso mais ir para casa, não quero mais ver a cara dela. Graças a Deus, estou livre desse emprego. Eles que se virem, o projeto que eu estava tocando, ninguém vai conseguir fazer. Na hora que ele olha para frente ali, ó, e não consegue entender o que vem pela frente, dá medo, dá paura. E, ao dar paura, ele fica com muita raiva. E fica com raiva de quem pôs ele naquela situação. Pois ele pode ser o chefe, o par, o subordinado. Ali, com o nosso amigo que perdeu o casamento, pode ser com a sogra, com o vizinho que dedurou, não importa. Mas tem gente ali que fica com raiva de Deus, ele rompe com a religião. Tá? Ele tenta barganhar. A gente, o ser humano, tenta barganhar, porque barganhar significa voltar para trás e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu faço o que o Sardinha faz, ele é muito mais novo do que eu, vai ser mais fácil para ele arrumar um emprego, pelo salário dele eu faço, deixa ele ir e eu fico. Deixa eu terminar o projeto que eu estava fazendo, quem sabe aparece uma oportunidade. Barganhar nesse sentido, tentar reverter a situação. Barganhar assim, ó, meu bem, comprei 15 dias no Tahiti para nós. Vamos que a gente vai voltar. Quando nada disso funciona, a tendência da pessoa é deprimir. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós estamos vivendo todos os sinais que a gente precisa. Todos. Vocês passaram o dia hoje ouvindo sinais. A gente pode fazer tudo isso aqui, ó. Fingir que não viu, dar graças a Deus, bom, agora vi que já me contou como é, vou esperar. Quando acontecer, ficar com raiva. Tentar, é o seguinte, está vindo aí esse negócio da inteligência artificial, eu vou ficar aqui fazendo o sistema desse jeito, porque esse negócio não vai dar certo, aí eu tenho backup aqui. Não vai funcionar, estou avisando. Não vai funcionar. Qual é o grande segredo desse processo? É a gente, antes ou aqui durante, começar a preparar o processo para a gente, para entender esta nova situação, a gente começar a aceitar emocionalmente, aqui eu estou falando, não é aceitar racionalmente, é aceitar que a gente precisa tirar o assento da cadeira, sendo educada, começar a construir esse projeto de crescimento, para que a gente possa se comprometer com ele e sair para uma situação nova. Não é fácil. Ponto. Mas quem é que pode fazer o movimento? Hã? Isso, muito bem. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Eu estou brincando um pouco, porque
eu queria que vocês hoje saíssem daqui com o seguinte: a mensagem que vocês receberam o dia inteiro foi uma mensagem de alerta. Para aqueles que não ficaram no Facebook, que não ficaram conversando com o cara do lado, que acharam que o que estava sendo dito aqui era sério, vocês tiveram gente séria falando com vocês, gente de renome falando com vocês, não venham lá na frente mandar pergunta para mim na Band News FM dizendo que não sabia o que ia acontecer. Vocês foram avisados, e eu estou dizendo para vocês o seguinte: tem um mundo super legal pela frente. Tem um mundo super legal pela frente. Porque a grande transformação, do ponto de vista social, é a transformação que liberta a gente para desenhar a vida que a gente quer ter. A gente, dessa geração, só tinha uma opção de trabalho, chamava emprego. Emprego de carteira assinada, com 8 horas por dia. Não tinha meio período, não tinha projeto, não tinha nada disso. Não tinha empreendedorismo, era pequeno, né? Hoje, as alternativas de trabalho que existem permitem que você, a partir do momento que está na faculdade, eleja um mentor. Olha para alguém que você quer sentar e trocar. Cria com essa pessoa um vínculo que te permite começar a processar a informação de fora. Não espere a universidade fazer por você um milagre. Ela não fará, até porque ela está atrasada no processo. As universidades brasileiras estão correndo atrás do prejuízo. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: não é um mundo ruim. É um mundo desigual, é um mundo que tem muita transformação em muito pouco tempo, mas ele traz, como sempre nessas situações, enormes oportunidades. Muito obrigada. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim? Não? Não. Ligado? Eu recebi aqui 3 perguntas, mas eu acho que eu vou começar a fazer pergunta para o auditório, rapidamente. Tá bom? Primeira pergunta. Quem foi aqui que chegou ontem em casa e a mulher estava dormindo? Segunda pergunta. Quem daqui saiu hoje de manhã e a mulher já tinha saído? A minha recomendação é que fique no happy hour, tá? Chegue bem tarde. Fique esperto. Porque entre chegar e encontrar dormindo e chegar e encontrar vamos conversar, já viu que a segunda é bem pior. Nós recebemos aqui um conjunto de perguntas. 2, se a gente olhar para a natureza, Vic, fala de velocidade. Uma diz assim: um curso de graduação tem 4 anos e as mudanças acontecem mais rápido do que isso. O que a academia pode fazer para trabalhar com esta velocidade? E a segunda: qual é o caminho mais assertivo para preparar o jovem da escola pública no mundo em meio à revolução 4.0, sem agravar mais ainda as suas ansiedades e angústias? E aí vou fazer logo a terceira, e eu volto e comento, vamos bater um papo, né? Se há alguma possibilidade de mudar algumas coisas sem que o CEO da empresa, sem que o CEO que esteja à frente da empresa, sem que o CEO esteja à frente desta mudança, ou, no mínimo, não seja contrário à mudança. Deixa eu só acrescentar uma coisinha rápida, que eu acho que dá a base. Eu estou participando de um grupo que nós vamos tentar formalizar uma pesquisa que a gente está fazendo ainda muito sem critério científico. E eu me lembrei agora, porque a Vicky falou dos anos 70, 80, e eu vivi essa transformação, Xerox do Brasil, uma empresa extremamente evoluída em recursos humanos, e chegou o terminal burro, né, para nós.
E eu vi muito gerente, diretor, muito bem sucedido, pegando o mouse, né, e não sabendo a distinção entre o mouse e perguntando se era um barbeador moderno, né? E essa rejeição a gente assistiu. Esse grupo a gente está trabalhando e nós estamos traçando duas linhas num gráfico, muito simples, em que nós estamos expondo as pessoas a uma série de situações, através de perguntas, que é para ver a capacidade que elas têm de reagir e interagir diante de um quadro tecnológico novo. Desculpe, se não estiver ouvindo, por favor, levantem a mão que eu me distraio aqui. Então, o grupo está sendo exposto a situações em que, no fundo, é assim, como que você reage e interage com vamos dizer, uma dificuldade tecnológica. E o segundo grupo de perguntas é tentando ver como é que ele age e reage a uma dificuldade de interação pessoal e social. Sabe o que está acontecendo? Nesse momento em que essa pesquisa ainda não está cientificamente, a velocidade de reação do grupo às dificuldades tecnológicas estão lá em cima. A linha mostra uma velocidade acentuada na capacidade de reação. Mas a linha que mostra como que as pessoas estão reagindo às dificuldades para interagir e se adaptar nas questões de relacionamento individual e social está lenta. Então, uma das características que talvez a gente tenha mudado, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho, é que lá em 70, 80, muitas pessoas foram excluídas por essa dificuldade de reagir e interagir com a tecnologia. Só que hoje a gente começa a ter sinais de que uma grande exclusão que a gente vai ter não é em relação à tecnologia, é em relação à questão de estabelecer uma relação indivíduo e social. Então, eu queria acrescentar, sem sair um pouco das perguntas que estão aqui, outras estão chegando, para falar um pouquinho. Então, eu tenho uma tese aí com essa colocação que você fez, que é a seguinte. Algumas pesquisas mostram já hoje que os jovens que nasceram nessa era do iPad, enfim, faz assim, né? Você dá o álbum de fotografia, ele faz assim no álbum de fotografia, né? E do WhatsApp, são pessoas que não sabem distinguir o humor do outro. Ele olha para o Sardinha e é incapaz de dizer se ele está feliz, chateado, bravo ou indiferente. Por quê? Porque ele não tem esse treino. Ele faz a relação social através da tecnologia. Então, ele é muito hábil na tecnologia, pouco treinado desde pequeno para trabalhar com o outro, pensando que também muitos vão fazer home office daqui a pouco na educação também. E em casa, você está vendo ainda essa leniência com... Você tolera muito, você dá pouco limite. Então, o tudo pode, com nada entendo da postura do outro, cria um gap de relação emocional grande, né? Além disso, acho que as relações vão ficar mais complexas, então essa exigência de treino seria muito maior, que ele não tem. Do ponto de vista do conhecimento e dos 4 anos, enfim, eu não sei qual é o tempo correto, mas a gente não pode negar que a gente precisa estudar profundamente determinados... Você não pode passar batido, você não pode ser superficial. Como que as universidades vão se adaptar para que você possa estudar profundamente, interagindo ou não interagindo, ou juntando? Eu não sei a solução, porque eu não faço parte desse tipo de discussão. Eu dou aula, sinto a dificuldade de dar aula hoje. As pessoas não têm paciência, como as pessoas não têm paciência mais para assistir eventos como esse, que são muito formais, com muita palestra. Elas não estão mais treinadas para isso, o que é uma pena, porque tem coisa que você só consegue fazer
discutindo, estando presente, olhando no olho do outro, indo um pouco mais a fundo nas análises. Então, a solução da academia, eu ainda não sei qual é. Nós de recursos humanos, já fizemos algumas investidas para aproximar com a academia. Eu faço parte de um grupo da Câmara Americana, em São Paulo, que trouxe a academia para discutir conosco. Cadê esses caras que a gente está precisando que não aparecem? E a academia não tinha noção do que a gente precisava. Então, a gente viu a distância entre o que a academia está fazendo e o que nós precisamos e a relação que não existe nesse mercado. Enfim, eu acho que um pouco dessa discussão vai por aí. Tá? Bom, nós começamos com poucas perguntas, agora temos um turbilhão de perguntas. Eu vou tentar olhar aqui para as mais votadas e comentadas. Mas aqui está se falando muito em torno do CEO. Me parece que as perguntas, vou arriscar, me sugerem, como moderador, essa atribuição ao CEO como ele sendo o único responsável por mudar. Tiraram a minha palestra daí, eu tenho uma listinha. O Sardinha está bem a par disso. Faz agora 18 anos que a BRH faz um fórum de presidentes todos os anos para discutir os temas que mais incomodam os CEOs. Tá? E eu trouxe a listinha atualizada para vocês. Todo ano nós perguntamos para eles o que tira o sono de vocês. Então, a imprevisibilidade acelerada. Estão com tanto medo quanto vocês. A pressão do resultado tira o sono. Entender quem eles estão gerindo. Eles não conseguem entender. Olha que legal, não consegue entender ele não consegue entender quem é igual a ele, né? Mas não consegue. Ser atropelado pelo exponencial tira o sono dele. Não ter quem seja um decodificador do movimento da humanidade. Deveria ser o cara de recursos humanos. Sabe o que é, para eles, o decodificador desse movimento humano? É assim, o que é que eu estou gerindo? O que está acontecendo na sociedade que eu devia incorporar na minha discussão estratégica que se refere às pessoas? Ele diz que ele não tem esse decodificador. Por exemplo, quem deles, nós vamos saber esse ano, quem deles teve um decodificador para a parada dos caminhoneiros? Ele diz, até o ano passado, que ele não tinha um decodificador, por exemplo, desse tipo de movimento. Então, esse é o que tira o sono dos nossos CEOs. Vamos lá, aqui olhar uma outra pergunta que está vindo com... O novo modelo de trabalho não favorece a qualidade de vida total, e sim a sobrevivência, ou seja, a precarização do trabalho. Eu imagino que também a qualidade de vida total é um conceito que ele sofra variações de acordo com outras questões, como a questão do mercado, a oferta de emprego, tudo isso, como todo organismo social. Como é que a gente constrói uma relação humana no trabalho? Eu vou dar uma resposta bem naive, né? Sendo humano. Não estou falando sério, não estou brincando, não. Eu vou dizer para vocês o seguinte, assim, como é que você constrói uma relação com o outro? Se interessando por ele, partilhando com ele, comendo a sal com ele, falando das coisas difíceis com ele. É assim que a gente constrói relações, né? Eu tenho uma aflição hoje que eu fico assim, por que é que a gente não consegue fazer isso no trabalho? Eu sei o que vocês vão me dizer. É um monte de coisas que são ruins hoje. Pressão por resultado, o chefe não para de falar comigo, não me ouve, não me olha, não me dá feedback. E você faz? Pergunto eu. E você faz, por exemplo, você vai no teu chefe e fala que ele é um chato?
Claro que não vai falar assim, né? Mas você vai lá e fala para ele, chefe, fala um pouco para mim do que você está achando de mim, ou vai lá e ri um pouco junto com ele, ou com o teu colega do lado, ou com a secretária, para quem você nem olha quando você passa. Hoje nem tem secretária mais, né? É assistente. E olhe lá, tem lugar que eu chego, não tem recepcionista, não tem assistente, você não sabe como é que você entra, né? Mas, juro por Deus, se vocês fossem consultor como eu, vocês iam ver a tragédia que é hoje, quando você chega numa organização e senta na recepção. Faça a leitura cultural quando você sentar numa recepção. É muito ruim. Ninguém fala bom dia. Ninguém ri para o outro. E aí a gente fica se queixando que o ambiente é assim. Experimenta fazer diferente para você ver se não começa a criar uma onda. Aliás, eu escrevi um artigo para o Valor, acho que faz 3 semanas, sobre isso. Tá? Vou fazer uma pergunta aqui final, mas, Vicky, eu me lembro, uma vez, uma reflexão, compartilhar. Se nós pensarmos em 3 estratos sociais, em 3 grupos sociais, em que o primeiro é a família, o segundo é a educação e o terceiro é o trabalho, uma ordem não científica, vamos dizer assim, é bom a gente lembrar que durante o momento família, nós somos únicos, né? Somos individuais, e assim somos tratados. Quando nós vamos para a educação, nós entramos no ensino que, embora seja grupo, nós sempre somos colocados naquela situação também individual, de ter a sua própria nota, de fazer o seu trabalho, não olha, não pode colar, aquela questão toda. E depois de tanto exercício individualista, nós somos lançados no mundo do trabalho que a gente tem que trabalhar em equipe, né? E aí temos um rompimento de uma cadeia de acontecimentos que influenciou profundamente a nossa maneira de agir e pensar, que foi marcadamente individualista. E chegou um determinado ponto que aí a gente tem que trabalhar como time e aí surgem essas dificuldades. Ligando essa última pergunta, eu ia brincar aqui, mas eu ia falar... A pergunta que veio é o seguinte: como sensibilizar os gestores aculturados em um contexto de estabilidade e não voltado para resultados? Como sensibilizá-los para os impactos das mudanças exponenciais? Damos uma corda para se enforcar? Pode ser? Não? Eu acho que eu sei do que eles estão falando, né? Vocês estão falando, e só pode ser do serviço público, porque na iniciativa privada, sem chance disso acontecer, né? Na iniciativa privada, hoje, não entregou, dançou. Essa é a regra. Que a gente goste ou não goste. No serviço público, isso ainda não acontece, né? Eu fiz várias entradas no serviço público. E acho que a gente tem... Nossa, nós temos umas ilhas assim maravilhosas no serviço público. Agora, acho que a legislação não ajuda. Eu acho que o indivíduo que fez a opção por ser assim não vai se mobilizar porque ele não tem pressão e não tem risco, né? E nós vamos carregar isso enquanto a gente não resolver essa questão. Não tem outro jeito, na minha opinião. Bom, Vicky, como bom moderador, eu vou deixar que você faça algumas palavras finais para concluir, né? De minha parte, eu quero agradecer novamente o convite, o privilégio de estar aqui, estar com vocês, estar nesse ambiente, estar com a Vicky. E aí, então, convido a Vicky, dentro do nosso horário, vamos ser pontuais, né? Para que você possa deixar uma reflexão, um pensamento final para concluir a sua apresentação. Então, eu queria pensar que vocês estão com a alma um pouco mais calma, espero, mas não tão calma que não permita vocês se movimentar. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês refletirem
e eu quero ficar viva há muitos anos ainda para ver vocês bem-sucedidos. Obrigada. Obrigado, então. Pronto, chegou. Obrigado, Vicky. Obrigado, Sardinha. Obrigado por nos conduzir nesse painel tão brilhante. Eu queria convidar agora nosso pessoal de apoio, por favor, para trazer uma lembrança muito especial da participação de vocês no Embra 2018, por favor. E queria comunicar a todos os senhores e as senhoras que participam do Embra 2018 que nós temos um bônus especial para vocês. A partir de já, a programação previa que o nosso dia encerraria agora, mas em 15 minutos os senhores serão brindados com uma programação muito especial, 15 minutinhos apenas, um pouquinho da sua paciência, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar mais 15 minutinhos sentado aí.